Com o novo site da Rádio Nova Canção FM. A Nova Canção FM passa a apresentar o programa Semeadores da Hora Final. Vamos semear a semente santa que o Senhor mandou. Programação e apresentação a cargo da equipe Semeadores da Hora Final. Aproveite agora enquanto é tempo. Verdadeiro culto em seu lar. A seara é grande, vamos trabalhar prudente e fiel. Programa Semeadores da Hora Final. É com muita alegria que nós estamos chegando mais uma vez, meus irmãos, nessa sexta-feira abençoada. Já queremos cumprimentar a todos os nossos amados radiovintes, com a paz gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a mesma paz, o mesmo amor que nos move a cada dia, possa estar nesse dia conosco e que nessas 2 horas de programação nós possamos ouvir belos louvores e também a palavra de Deus que será pregada aqui neste programa. Seja muito bem-vindo, meu irmão, amigo, você que parou, estava passando e parou nessa frequência. Você está na frequência da Nova Canção FM e o seu programa Semeadores, o programa evangélico abençoador. Deus tem bênçãos preparadas para as nossas vidas. Já te convido nesse momento a entrarmos em oração diante do trono da graça. Se você tem a sua necessidade, apresente a Deus nesse momento. Vamos orar, curve a tua cabeça, eleve o teu pensamento ao céu e vamos falar com Deus. Amado e glorioso Deus, graças te damos mais uma vez, meu Senhor, por esse privilégio de estarmos aqui, Senhor, nos estúdios da Nova Canção FM, mais este dia, mais essa sexta-feira, agradecendo em primeiro lugar, Senhor, por esta semana que o Senhor nos deu para viver na terra, uma semana de muitos desafios, mas também com muitas vitórias. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem sustentado os nossos passos, nos dado alegria e tem cuidado da nossa vida, e nós te agradecemos, Senhor. Pai, nesse momento, nós queremos levar na tua presença esta programação, levando cada um dos teus filhos que estão em oração conosco, Senhor. Muitas pessoas estão aflitas, angustiadas, estão, Senhor, com necessidades, com enfermidades, e nós queremos nesse momento pedir que o seu amado Espírito Santo venha ser a força que esta pessoa esteja precisando, venha ser, Senhor, o bálsamo sobre as feridas, retirando a angústia, a tristeza, a depressão, Senhor, e que a tua mão poderosa possa levantar do leito o enfermo, abrir portas, Senhor, que estão fechadas, e continuar fazendo a tua obra, Senhor, em cada vida, em cada coração. Mestre amado, nós te pedimos, Senhor, nos dá a direção do teu Espírito nesta noite, e que a tua graça e a tua misericórdia, Senhor, possam fazer companhia com as ondas amigas da Nova Canção nessas 2 horas de programação. Em nome de Jesus nós pedimos e te agradecemos. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Já queremos cumprimentar a nossos queridos irmãos que estão chegando através das mídias digitais. Sejam todos muito bem-vindos. Nesse programa nós iremos ouvir belos louvores e também a palavra de Deus vai falar aos nossos corações. Hoje foi um dia muito quente aqui na nossa querida São Nicolau, né? E nós estamos clamando também por chuva, pedimos a Deus que venha derramar uma poderosa chuva, que é o que movimenta a nossa economia aqui, né? Afinal, nós somos uma cidade agrícola e pecuarista, e nós precisamos que Deus estenda a sua mão e nos dê a chuva que nós precisamos, né? Então, fique conosco nessa noite, nos acompanhe aqui nessas 2 horas de programação. Tenho certeza que Deus tem bênçãos preparadas para as nossas vidas. Nós já queremos cumprimentar a Giovana, mais uma vez está aí nos ajudando. Deus abençoe também a sua colega que está aí também auxiliando. E todos os nossos ouvintes, nosso querido diretor Bito, que sempre está na audiência. Um beijo no coração da minha esposa, irmã Jo, que está lá no meu lar. Minha querida mamãe certamente está ouvindo a programação já no seu lar. Também a irmã Joraceli. E o meu pai, irmão Adão Pinto, que está sempre com o seu radinho lacrado na Nova Canção, ouvindo a programação Semeadores da Hora Final.
Deus abençoe a tua vida, meu amado irmão, meu querido amigo. Nos ajude a fazer essa programação, mande a sua mensagem, faça o seu pedido, peça o seu louvor preferido, que na medida do possível nós iremos ouvir aqui lindas canções que são para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Nós queremos ouvir aí uma canção com Zé Marque e Adriano. Nós vamos ouvir aí uma bela canção. Já pedi para a Giovana localizar qualquer uma do Zé Marque e Adriano aí para nós ouvirmos nessa noite para a abertura dessa programação, e já no próximo bloco já estaremos também com a leitura bíblica para reflexão nesta programação.
Maravilha, meus irmãos, ouvimos essa bela canção. Deus é bom, Deus é maravilhoso e tem uma bênção preparada para a minha e para a tua vida. Olha aí, minha mamãe está confirmando aí, a paz do Senhor, estou na escuta. Obrigado, mãe, beijo no coração, obrigado pela companhia. Também a nossa maninha, irmã Márcia, né? Deus abençoe a irmã Márcia Ramos, está na audiência também. Nós glorificamos a Deus pela sua vida. Irmão Rafael Machado Alves, nosso amigo, sempre está na audiência, toda sexta-feira está sintonizado. Nós agradecemos a sua companhia em São Luís Gonzaga, capital do folclore missioneiro. Deus abençoe. A Roselaine Garcia, irmão José Luiz Garcia, também já está sintonizado conosco aí. Grande abraço para os nossos amados irmãos ali da Portela, nossos vizinhos. Deus abençoe vocês nessa abençoada noite de sexta-feira, né? Que Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos. E ela diz assim: a paz do Senhor, irmão. Peço um hino, Luiz e Tiago. Nós vamos separar aí um louvor com Luiz e Tiago, herdeiro da promessa. Nós vamos ouvir aí, né? Para você que, quem sabe, pensa que tudo está acabado, para você que pensa, quem sabe, que você, né, Deus te esqueceu, quero dizer que você é herdeiro. O herdeiro, né, não interessa, ele vai receber a sua herança, e é assim que Deus nos trata, como filhos, como herdeiros da bênção do Senhor. Vamos ler um trecho da palavra de Deus. Esse trecho nós estaremos trazendo uma meditação na segunda hora de programação. Por isso, convido você que tem a possibilidade de pegar a tua Bíblia e vamos abrir na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 6. Vamos ler os versos 14 ao 18 da palavra do Senhor. É muito importante que você leia o texto para entender o contexto e aquilo que o Espírito de Deus quer nos falar nessa noite. Esta palavra caiu ao meu coração e Deus nos deu esse dia para nós juntos meditarmos nesse trecho da palavra do Senhor nosso Deus. Abra a tua Bíblia, segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 6, o verso 14 em diante até o versículo de número 18, que nos diz assim: a santa e imutável palavra de Deus. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém. Essa preciosa palavra nós estaremos depois, na segunda hora de programação, trazendo uma breve reflexão sobre esse texto bíblico, pois que Deus quer falar conosco através da sua poderosa palavra. Vamos ouvir então, vamos ouvir aí, Luiz e Tiago vai cantar para vocês a canção Herdeiro da Promessa, essa canção que foi escrita pela nossa querida irmã, a irmã Elaine da Silva Greff, cantora, profeta de Deus, serva do Senhor, que está lá em Uruguaiana servindo ao Senhor. E essa canção é muito linda, e eu quero oferecer a todos os nossos amados irmãos do Paço de Santa Maria, amanhã nós estaremos aí com vocês, meus irmãos, um convite especial para vocês estarem conosco. Estaremos num grande culto da família, juntamente com o querido irmão Antônio e todos os obreiros e membros da nossa Igreja Assembleia de Deus ali no Paço Santa Maria. Então fica o nosso convite
Vamos ouvir essa bela canção e nós já estaremos de volta. Cicatrizes que ficaram daquele tempo que vivi, mergulhado no pecado, sem ter onde sair. Foram apenas cicatrizes, velhas marcas de amargor que deixei lá no Calvário, nas mãos do meu Senhor. Foram cicatrizes, as marcas do pecado, para que pudesse ser feliz. Foram cicatrizes de um homem feliz que deu a sua vida, porque ele mesmo hoje vejo as velhas marcas no espelho do passado, mas sei que meus pecados todos foram perdoados. Acabou-se o sofrimento quando fui justificado por seu sangue precioso, e na cruz
cicatrizes. Maravilha, meus irmãos, estamos de volta com a programação Semeadores da Hora Final, no seu rádio, pela internet. Deus te abençoe, meu querido irmão, meu querido amigo. Você está na frequência da alegria nessa noite abençoada. O nosso desejo é que você seja muito feliz e abençoado por Deus. Afinal, o Senhor está no controle de todas as coisas na nossa vida. Irmãos, nós queremos com muita alegria agradecer a todos os nossos queridos mantenedores, aqueles que nos ajudam, aqueles que têm mensalmente sustentado os nossos passos aqui na Nova Canção, e eu quero louvar a Deus pela vida de cada um dos nossos amados irmãos, que são eles, o irmão Luiz Oneide Barcelos e a irmã Cleci, né, o nosso papai, irmão Adão Pinto aí, que está na sintonia sempre, Deus abençoe. A irmã Lourdes Luceiro Carvalho, lá no Rincão Pelado, Deus abençoe a serva do Senhor. Moneide Garcia, a irmã Heloísa, ali no assentamento missioneiro. A nossa querida irmã Jussara Nunes, ali no Sarmento, né? Deus abençoe também o seu esposo, irmão Jorge, irmão Nenê e toda a família aí que sempre está na sintonia. Deus abençoe grandemente. O Bernardino Braga, também ali do bairro Boa Esperança, Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela sustentação aí dos nossos passos, nós agradecemos. Irmão José Castelhano, nosso castelhanito abrasileirado aí, né, que já está há muitos anos aí no Brasil, morando aqui, ali no Sarmento. Deus abençoe o servo do Senhor, irmã Maria, nossos queridos irmãos, amigos, né, e também companheiros aqui, né, nesta jornada. Também a irmã Roselaine Garcia, irmão José Luiz Garcia, ali do bairro Portela, aí nossos vizinhos. Deus abençoe os servos do Senhor. Muito obrigado pela vossa oferta, tem sido de grande ajuda aqui para esta programação. Também o nosso querido irmão Adão Hildo Rodrigues, né? Adão Hildo Rodrigues e a irmã Terezinha Souza, são nossos companheiros aqui também na programação, nós agradecemos de coração. A irmã Neninha, ali do Passo de Santa Maria, também faz parte desse programa. Deus abençoe a serva do Senhor. Que Deus venha derramar as mais ricas bênçãos do céu sobre as vossas vidas. Também o irmão Peri, ele também faz parte desse programa, através da sua oferta. Irmão Seno, irmã Edith Rambo, Deus abençoe vocês aí em Santo Isidro. Também nós recebemos uma oferta aí do nosso querido irmão Carlos Duarte, do Passo de Santa Maria. Nós recebemos também aqui do irmão João, nosso querido irmão João Batista Duarte, ali do Passo de Santa Maria. Ele também faz parte desse programa, ele não perde a programação. Deus abençoe a vida do servo do Senhor. Também nós recebemos uma oferta do irmão Joãozinho, irmã Lauriana, nossos queridos irmãos que estão ali também, no Passo de Santa Maria, nos auxiliando aqui. Nós agradecemos de coração. Também recebemos uma oferta, um voto da irmã Aninha Martins, pagou seu voto com alegria. Deus tem sido fiel, e tem feito obras grandiosas para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Também a irmã Noeli Oliveira, também faz parte desse programa através da sua oferta. Que Deus abençoe a serva do Senhor, que Deus venha derramar as mais ricas bênçãos do céu sobre as vossas vidas. Nós recebemos um voto também da irmã Heloísa, nossa querida irmã Heloísa. Deus abençoe a esposa do irmão Oneide Garcia, Também a irmã Florinda Pereira pagou um voto. Que Deus abençoe a vida da serva do Senhor. Também nós recebemos uma oferta da irmã Elisiane Carvalho. Deus abençoe a irmã Elisiane, que as bênçãos de Deus venham repousar sobre as vossas vidas, em nome de Jesus. Ainda recebemos um voto aí do irmão Mariano Braga, servo do Senhor. Um grande abraço para o irmão Adão. Eles que são ali dos potreiros, dos polidórios, estão sempre sintonizados na programação. E para nós é uma alegria tê-los aqui nesta abençoada noite. Também nós temos os nossos patrocinadores, Já vamos pedir para a técnica aí nos auxiliar.
e já vai rodar para nós aí os apoiadores desta programação. E já já nós estaremos de volta nessa noite abençoada, em nome de Jesus. Você está ouvindo o programa Semeadores da Hora Final, que tem o gentil patrocínio dos Postos da Lepiane, qualidade e bom atendimento, combustíveis, lubrificantes, filtros, pneus e uma ampla variedade de peças para motocicletas. Na troca de óleo, comprando conosco não cobramos a mão de obra. Postos da Lepiane, na Salvador Pinheiro 1012, em São Nicolau e também em Garruchos. Mercado Super Campeiro, aonde o cliente compra de montão com pouco dinheiro. Temos de tudo um pouco para a família levar para casa. Super Campeiro, além de um bom preço, atendimento que duvido, igual você não viu. Super Campeiro, agora em São Nicolau chegou a mecânica de motos do Manuel. Aqui sua moto fica tinindo. Contamos com uma ampla loja de peças para motocicletas junto ao posto da Lepiane. Venha fazer seu orçamento gratuito sem compromisso. Chame no zap 55997239014. Mecânica de motos do Manuel, na Salvador Pinheiro, ao lado do posto da Lepiane. Autoelétrica Ramires, especialista em elétrica automotiva e agrícola. Contamos também com uma vasta seção de peças para veículos. Chama no WhatsApp 559-9678-9722 e fale com Alceu Ramires. Autoelétrica Ramires, na Salvador Pinheiro 1672, no centro de São Nicolau. Hot Dog do Teio, atendimento rápido e de qualidade. Ambiente familiar, servimos comida caseira ao meio-dia e lanches em geral. Faça seu pedido pelo WhatsApp 991 56 35 10, na Salvador Pinheiro, ao lado do Xerox do Coati. Esperamos você. Borracharia do Pé, seu veículo merece cuidado profissional. Lavagem de veículos e implementos agrícolas. Borracharia em geral. Conserto e recapagem de pneus. Vulcanização. Venda de pneus novos e usados. Ainda contamos com equipe móvel especializada no socorro em lavouras. Chama no ar 999 16 55 23. Na Rua Ademar Silva 2169, em frente à cooperativa. Em São Nicolau, uma empresa da Lepiane. Você pode abençoar este programa usando os serviços prestados pelos nossos apoiadores. Continue acompanhando a programação Semeadores da Hora Final. Por certo, Deus tem bênçãos para nossas vidas. Apoiadores, né, aqueles que têm sustentado os nossos passos aqui nessa programação. Deus venha multiplicar, abençoar, né, e que venha crescer cada vez mais, né, a vossa sementeira, para que a glória do Senhor seja completa na vossa vida, em nome de Jesus. Também a minha gratidão a todos os irmãos que têm nos auxiliado aqui no programa, né, o programa ele é de caráter missionário aqui, né, irmãos? Estamos fazendo a obra de Deus, louvando ao Senhor. E nesse ano de 2026, irmãos, nós temos, né, uns desafios, novos desafios que o Senhor tem colocado no nosso coração, né? Queremos intensificar o evangelismo, né, nas ruas, nas praças, nos ambientes em que há necessidade de nós irmos. Queremos nos aplicar novamente a essa parte, já que temos um tempo hábil, né, agora com essa minha mudança ali para a borracharia, eu tenho um tempo maior para que possa prestar um trabalho para o Senhor. E queremos, né, durante esses próximos meses, adquirir um equipamento especializado para fazer esse trabalho para a obra do Senhor. Vamos, né, comprar um equipamento de som e Deus vai nos dar vitória, vai nos abençoar, né? Então, os irmãos que sentirem no coração e quiserem nos auxiliar, né, não estipulamos valores, mas aqueles que sentirem no coração e têm um coração missionário e quiserem nos auxiliar na aquisição desses equipamentos para nós fazermos trabalho de evangelização, né, nos cultos como nós fazíamos antigamente, né, os cultos relâmpago, né, nos esquinas, nas praças. Nós precisamos adquirir uma caixa que tenha uma caixa que não precise alimentação elétrica. Hoje a evolução é muito grande, hoje você consegue comprar uma caixa que já vem com todo o equipamento pronto ali, né?
você não precisa de luz elétrica, você coloca em qualquer lugar e ela vai funcionar. E isso para nós é prático e vai ser uma benção. O instrumento nós já temos, né? O microfones, enfim, isso aí a gente vai conseguir, mas o principal é a caixa, irmãos, a caixa que seja a bateria, né? E eu creio que Deus vai nos dar vitória. Estou passando aí para os irmãos esse desejo que temos no coração, e aqueles que sentirem, quiserem sentir, em nos ajudar nesse desafio, estamos aí lançando aos irmãos, e vai ser uma bênção do Senhor para todos nós, né? Porque Deus, Ele é fiel, né, irmãos, para nos dar aquilo que, além do que nós pedimos ou pensamos. Meus irmãos, a alegria receber aqui a irmã Rosa Maria Garcia Gamarra. Ela está dizendo: a paz do Senhor, irmão, estou na escuta e peço oração pelo Dimair. Ele não está muito bem. Vamos orar, irmão, vamos orar. Daqui a pouquinho aí nós temos o nosso quadro Oração da Fé. E você creia, você que está com a doença, com a enfermidade, você que está com uma necessidade, apresente ao Senhor nessa oração. Eu quero dizer aos irmãos aqui que, sem medo de errar, que Deus pode realizar obras grandiosas na tua vida. Ele pode sim, se Ele quiser te levantar do leito que você está aí nessa noite, Ele pode te levantar. Se Ele quiser fazer na tua vida, mudar a tua situação que você se encontra, para Ele não há nada impossível. Para um Deus que do nada, apenas com a sua palavra, colocou a existência esta terra que nós conhecemos, tudo que nós vimos. A erva do campo foi com a sua palavra, os animais, todos foram feitos pela palavra do nosso Deus. Então nada é impossível para aquele que crê, para aquele que pede com fé, e o Senhor vai com certeza dar a vitória que você necessita. Bom, Eliseu Oliveira, meu amigo, né, meu ex-colega de Master aí em Caxias do Sul, grande abraço, meu amigo, alegria, satisfação saber que você está nos assistindo aí em Caxias do Sul. Grande abraço também para sua esposa, seus filhos, toda a sua família. Receba o nosso carinho e que a bênção de Deus esteja sobre você nesta noite. Nós recebemos também uma ligação aqui do nosso querido irmão Devanir Carvalho. Ele também é nosso companheiro, né? Sempre, de todas as sextas aí, sempre está sintonizado, e nós louvamos a Deus pela sua vida. Ele ligou e pede louvor, doutor especialista. Nós vamos ouvir aí então, né, o doutor especialista. Vamos pedir para a técnica de som preparar também para nós ouvirmos aí mais uma canção com, pode ser com Gerson Rufino, Vai Passar. Nós vamos ouvir também essa canção aí. Eu sei que muitas vezes, irmãos, nós nos encontramos em muitas lutas, problemas, dificuldades, muitos desafios que muitas vezes surgem na nossa caminhada, e nós não estamos preparados, porque nós estamos muitas vezes sentindo a bonança na nossa vida, estamos alegres, estamos contentes, mas de repente aparece uma situação adversa, e muitas vezes nós ficamos achando que parece que não vai acabar mais, parece que não termina mais aquela prova, aquela luta, aquela dificuldade. Ouça esta canção, que você vai ouvir o segundo louvor. Nós vamos rodar 2 louvores em sequência. Vamos ouvir Doutor Especialista, e na sequência vamos ouvir Vai Passar com Gerson Rufino, e Deus vai falar ao teu coração. Não desista, não temas, porque Deus é fiel na tua vida, e vai passar a luta, a dificuldade vai passar, e você vai cantar o hino da vitória. Vamos ouvir essas canções e já voltamos, em nome de Jesus.
Maravilha, meus irmãos, estamos de volta com a programação Semeadores da Hora Final. Ouvimos aí duas belas canções que alegraram a nossa alma. E como diz esse hino aí, né? Bem certinho. Vai passar, tudo na nossa vida passa. Horas estamos alegres, horas estamos tristes, horas estamos em bonança, horas estamos em tormenta. E assim é a vida do ser humano, né? O próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, lutas, problemas, dificuldades, mas era para nós ter ânimo, porque Ele tinha vencido por nós na cruz. Isso é a coisa mais certa que existe, irmãos, é a vitória, porque Jesus já venceu. Ele venceu por mim e por você lá na cruz. Não precisa nós nos desesperarmos, porque Jesus já nos deu a vitória. É só contar os dias que a luta vai se transformar em vitória em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, nós queremos ouvir aí uma mensagem do saudoso João Jensen, né? Vai ser frequente aqui na programação agora. Nós vamos ouvir mensagens desse homem de Deus que deixou a sua bela voz para nós ouvirmos aí. Preste atenção nesta mensagem curta, né, que você vai ouvir, mas é abençoada por Deus. Visão divina. Outro dia entrei numa loja, vi um anjo por trás do balcão. Maravilhado com aquela visão divina, perguntei-lhe: Anjo do Senhor, o que vendes? Ele respondeu-me: todos os dons de Deus. Custam muito caro? Perguntei. Não, é tudo de graça, é só escolher, respondeu. Contemplei então a loja, vi jarros e vidros de fé, pacotes de esperança, caixinhas de salvação e sabedoria. Tomei coragem e pedi: por favor, embrulhe para mim muito amor de Deus, todo o perdão dele, um punhado de fé, bastante felicidade e salvação eterna para mim e para toda a minha família. O anjo do Senhor anotou meu pedido, separou os itens e acondicionou tudo num pequeno embrulho que cabia na palma da minha mão. Surpreso, perguntei-lhe: como é possível caber tudo isso aqui nesse pacotinho? O anjo do Senhor respondeu-me sorrindo: na loja de Deus não vendemos frutos, apenas sementes. Ouvimos aí essa linda mensagem. Na loja de Deus não vendemos frutos, apenas semente. O que significa isso? Significa que você precisa plantar. Se você quer amor, você tem que cultivar a árvore do amor. Se você quer ser abençoado por Deus, você tem que ser abençoador. Não basta você querer, você tem que cultivar a bênção de Deus na tua vida. Nada mais é do que a palavra de Deus que nos diz que, né, aquilo que nós quisermos receber, que nós faça para os outros primeiro. Isso se chama plantio. Quando você planta, quando você rega, a árvore cresce, ela ganha vida e depois você colhe os frutos na estação correta. Tudo isso é para a glória do Senhor na nossa vida. Que linda mensagem, fica gravada no nosso coração. A irmã Roselane Garcia está pedindo oração pela Cálita. Vamos orar, né? Estamos chegando quase no momento de clamor aqui de oração, nossa programação, nessa primeira hora. Também com alegria recebemos a mensagem da irmã Rosenara Ramos Ortiz, que está nos dando a paz do Senhor. Estamos na escuta, estão a bênção. Muito obrigado, meus irmãos. Grande abraço, né, para o irmão Elias, né, Ortiz, sua esposa, a irmã Rosenara, e também seus filhos, sua família aí, né, toda a família Ortiz. Que Deus em Cristo abençoe vocês aí, né, na Granja Ortiz, que estão sintonizados ouvindo a programação Semeadores da Hora Final. Também um grande abraço para todo o ministério da Igreja Assembleia de Deus aqui, na pessoa do pastor Ocir, né, nosso pastor presidente do campo aqui de São Nicolau, sua família, e os demais companheiros da obra de Deus, né, nossos irmãos presbíteros, diáconos, evangelistas, né, da nossa igreja, os missionários,
Deus abençoe a todos. E os irmãos, né, aqueles que estão servindo ao Senhor, para um dia adentrarmos no céu. Nós temos um objetivo, nós temos um foco, não podemos nos distrair com as coisas daqui dessa terra, porque quando nós nos distraímos, nós perdemos o foco do objetivo que nós temos. E o objetivo que Deus nos deu, irmãos, nesta última hora, é pregar o Evangelho. Pregue o Evangelho de todas as formas. Nós não pregamos apenas falando, né? O Evangelho é pregado de todas as formas. Quando nós estamos negociando, da maneira com que negociamos, nós estamos dando, né, estamos pregando o Evangelho através da negociação, da maneira com que estamos negociando, né? Seja com um irmão da igreja, seja com uma pessoa não crente, nós vamos dar o exemplo como homens e mulheres de Deus. Quando nós estamos caminhando na rua, nossos passos têm que ser passos de homens e de mulheres de Deus, que pregam através da maneira com que nós nos portamos, da maneira que nós enfrentamos as dificuldades. Quando as coisas dão errado, nós temos que também pregar o Evangelho, tomando as decisões certas, muitas vezes cuidando aquilo que vamos, como vamos proceder, para não escandalizar o mundo, para que o mundo possa ver que nós verdadeiramente servimos a Deus e andamos nos seus caminhos. Então são várias maneiras de se pregar o Evangelho. Você pode pregar o Evangelho entregando um folheto para uma pessoa, você pode fazer um convite para um conhecido, um amigo, ou até mesmo uma pessoa que você não conhece. Você pode convidá-la a conhecer Jesus, a levar ela até um ponto de pregação, até um culto. Tudo isso você pode fazer para que a obra de Deus prospere. E nós precisamos ceifeiros, pessoas que estejam interessadas em servir ao Senhor e fazer a obra de Deus nessa última hora. Meu amigo Bino Miranda, meu amigo, estamos na escuta, Tiago, lindo esse programa. Deus continue abençoando o programa e abençoe você e sua família. Um grande abraço. Obrigado, meu amigo. Um grande abraço para ti, para tua família aí também. Deus abençoe vocês. É uma alegria saber que vocês estão sintonizados neste programa, nessa noite. Pois bem, meus irmãos, chegamos no momento de oração, momento já que está se findando a nossa primeira hora de programação aqui. E como costumeiramente fazemos, vamos agora nos dar as mãos, formarmos a nossa corrente de oração, essa corrente que vai de encontro às vidas, de encontro às necessidades. Nós vamos orar pela nossa nação brasileira, pelo nosso estado, pela nossa cidade aqui de São Nicolau, pelas necessidades, enfermidades, pelos causas na justiça, todas vamos apresentar na presença de Deus, e também a obra de Deus, a obra de missão, os países que estão sendo perseguidos por causa do Evangelho, tudo isso nós vamos colocar diante do Senhor nesta oração. E você que tem uma necessidade, uma enfermidade, você precisa orar aí no teu lar, onde você está. Vamos juntos nesse momento de clamor, formarmos um exército que está pelejando contra as trevas através da oração. A oração é a chave que abre as portas. A oração é a alavanca que move as montanhas de dificuldades da nossa frente, e nós passamos e cantamos o hino da vitória, porque Deus é fiel. Então, nesse momento eu te convido, se você estiver aí no seu lar, está com o seu cônjuge, com a sua família, dê as mãos para a tua família agora, nesse momento de oração, e ore conosco, porque Deus tem vitória para mim e para você nessa noite. Vamos orar. Amado e grandioso Deus, diante de Ti mais uma vez, Pai querido, nós entramos no trono da graça, através da nossa humilde oração, Senhor. Nós queremos nos humilhar primeiramente ao Senhor, dizendo que o Senhor é fiel, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é o único Deus e é o nosso Pai, e está, Senhor, com os seus ouvidos, ouvindo a nossa oração, a nossa petição, o nosso clamor. Meu Deus, o Senhor é soberano e nós Te amamos, Pai. Por isso que estamos aqui, em primeiro lugar, agradecendo pelo que o Senhor tem feito, Senhor, na minha
na minha família, na minha vida profissional, na minha vida pessoal. Tudo está diante de Ti, Senhor. Obrigado pelas vitórias dessa semana. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem dedicado a mim, cuidado, Senhor, que o Senhor tem tido com a minha casa e com a minha família. Senhor, nesta hora, nós queremos levar na Tua presença a nossa nação brasileira, Senhor. Meu Deus, Tu conhece cada palmo desta terra, o Senhor conhece. O Senhor está no nosso meio, o Senhor está vendo, está ouvindo, está participando de tudo que acontece nessa terra. O Senhor conhece segredos que muitas vezes nós não conhecemos, porque ninguém consegue esconder nada de Ti, Senhor. Por isso, diante de Ti, nessa hora, nós queremos pedir pela esta nação brasileira. Nós levamos, Senhor, os homens que estão em eminência nesta nação, o presidente, seus companheiros, aqueles que estão trabalhando, Senhor, para o andamento desta nação, nós colocamos diante de Ti. O Senhor sabe, Senhor, o Senhor conhece. Estamos cumprindo com o nosso dever de orar pelas autoridades. Colocamos esses homens diante de Ti, Senhor. Faz uma obra na vida deles. Converte o coração deles a Ti, para que possam dar glórias ao Senhor. Mas se não querem nada com a Tua obra, não querem nada contigo, Senhor, estão apenas usurpando da nossa nação brasileira, que o Senhor possa, Senhor, arrancá-los do lugar onde estão e colocar homens que tenham um compromisso contigo, compromisso com a Tua palavra, que tenham seu coração voltado para o amor fraternal, Senhor, porque tudo está diante de Ti, e por isso nós clamamos a Ti e pedimos, Senhor, sara a nossa terra, sara a nossa nação, repreende, Senhor, todo mal, repreende todo o poder das trevas que tenta marchar, Senhor, em direção à Tua igreja. Mas a Tua palavra diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja de Cristo, e nós somos a igreja, Senhor, e estamos clamando a Ti. Cuida, Senhor, da nossa nação brasileira, prospera esta nação, Senhor, para que haja mantimento e que haja, Senhor, o mover do Teu Espírito, porque nós sabemos que o avivamento, Senhor, quando chega, ele chega em todas as áreas da nação, fazendo com que o Teu nome seja glorificado em todos os ambientes, Senhor. Meu Deus, eu oro nesse momento pelo nosso estado do Rio Grande do Sul. Coloco diante de Ti esse estado, Senhor, um estado abençoado, um estado, Senhor, que emana leite e mel. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, o governador, os seus companheiros. Da mesma forma pedimos, Senhor, que o Senhor venha salvar, Senhor, que o Senhor venha libertar, transformar as vidas, Senhor, desse estado. Mas se não querem nada contigo, Senhor, coloca homens que tenham, Senhor, um coração voltado para Ti, que possam auxiliar, Senhor, este povo, e que possam, Senhor, em todo momento glorificar ao Teu nome, porque tudo é para Ti, Senhor. O controle está nas Suas mãos. O homem pode achar que pode fazer tudo, Senhor, mas só o Senhor é quem faz todas as coisas. Só o Senhor é quem pode mudar a situação do nosso estado, Senhor. Nós colocamos diante de Ti a nossa cidade de São Nicolau. Pai, oramos pela vida do nosso querido irmão Rafael, Teu servo, Senhor, que é o prefeito dessa cidade. Oro também pelo seu Ademar, Senhor, seu companheiro, os vereadores, os secretários, aqueles que trabalham na máquina pública. Estamos colocando diante de Ti, Senhor, os enfermeiros, os médicos ali do PA, os motoristas, colocamos diante de Ti, Senhor, os irmãos, aqueles que trabalham na prefeitura, aqueles que fazem, Senhor, o bom andamento desse município está diante de Ti, Senhor. Pai, prospera a caminhada dos Teus filhos, abre portas, Senhor, de emprego aqui nessa cidade, para que os jovens possam permanecer aqui, Senhor, e serem aqui abençoados. Levanta homens de negócio, Senhor, no meio do Teu povo, homens que tenham o coração solidário, o coração missionário, para fazer com que a Tua obra avance cada momento mais e mais, para a glória do Teu nome, Senhor. Nós oramos pela nossa igreja Assembleia de Deus de São Nicolau, na pessoa do pastor Ocílio, Teu servo. Colocamos diante de Ti, Senhor, todo o quadro de obreiros da Tua igreja. Colocamos também cada irmão, Senhor, cada membro em comunhão que está, Senhor, voltado para Ti. Abençoa a casa dos Teus filhos, prospera, Senhor, aquele que planta, aquele que cria, aquele que tem o seu comércio, Senhor. Colocamos diante de Ti, que o Senhor venha prosperar de uma forma sobrenatural. Meu Deus, nós oramos pela construção ali, reforma do templo.
Pai, levanta colunas, Senhor, homens que tenham desejo de ofertar, para que tudo seja segundo a tua vontade, Senhor, para que a casa fique cheia da tua glória novamente, Senhor, para que o teu nome seja glorificado através de tudo que vai ser realizado ali, Senhor, porque é para ti, Senhor, que estamos fazendo, todas as coisas são para ti. Meu Deus, eu te peço, Senhor, nesse momento, que o Senhor venha abençoar, Pai, cada vida que está orando conosco. Senhor, nós oramos pelas enfermidades, aquele que está enfermo nesse momento, quem sabe deitado num leito de dor, Senhor, estende as tuas mãos saradoras para curar as enfermidades, Senhor, de ordem física, no corpo, Senhor, em todas as medulas, nas células, em todo, Senhor, todo o corpo desta pessoa agora seja tocado por ti, e que haja, Senhor, uma mudança neste dia, que o Senhor possa transformar essa vida sofrida numa vida de alegria, Senhor. Meu Deus, nós oramos pelas doenças de ordem espiritual, toda dardo inflamado do maligno, Senhor, toda opressão maligna, toda perturbação agora, em nome de Jesus nós repreendemos, Senhor. Nós oramos também pela todo aquele que está depressivo, Senhor, pelo estado de depressão, de opressão, pelo desejo suicida, Senhor. Muitas vezes a pessoa pensa em tirar a sua própria vida, porque o desgosto tem tomado conta desta alma, Senhor. Agora desce o bálsamo da alegria sobre esta vida, repreendo o espírito de suicídio, Senhor, agora, dos lares, das famílias, para que o nome do Senhor seja glorificado, meu Deus. Eu sinto a tua presença, Pai, e peço que o Senhor venha, Senhor, tocar nesta vida agora. Repreende também, Senhor, as doenças espirituais, Senhor, toda a amarração do inimigo, todo o trabalho que foi realizado contra este filho e esta filha tua, Senhor, nós repreendemos agora pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, esse nome que é sobre todos os nomes, Senhor. Meu Deus, nós oramos, Pai, pela tua obra em geral. Meu Deus, abençoa e prospera a tua obra, abençoa os irmãos missionários, os itinerantes, aqueles que pregam, Senhor, a tua palavra, aqueles que viajam, Senhor, guarda na estrada, livra dos acidentes, dos perigos, Senhor. Abençoa os missionários aqui no Brasil, Senhor, na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, na Bolívia, Senhor, na Colômbia, meu Deus, colocamos diante de ti, Senhor. Meu Deus, em Cuba, Pai, estenda as tuas mãos, Pai, na Venezuela, ou no Chile, Senhor. Meu Deus, nós oramos no Panamá, Senhor, nos Estados Unidos. Estende as tuas mãos, Senhor, sobre o Canadá, Pai. Olha pelos missionários que estão espalhados também pela Europa, pela Ásia, Senhor. Estende as tuas mãos, Pai, pelos países perseguidos. Eu oro por Moçambique, Senhor, estende as tuas mãos. Abençoa os missionários, os pastores que estão ali pregando o teu evangelho, Senhor. Por toda a África, Senhor, por todo o continente africano. Meu Deus, estende as tuas mãos, Senhor. Continua levantando homens e mulheres que estejam, Senhor, dispostos a pagar o preço e pregar a tua palavra nesta última hora. Meu Deus, eu oro pelas causas da justiça, Senhor. Meu Deus, esse irmão, essa irmã que precisa de um auxílio, Senhor, mas o governo negou. Senhor, o INSS, Senhor, não deu favorável à aposentadoria do teu servo. Pai, estende as tuas mãos agora e muda esse quadro, muda, Senhor. O Senhor tem poder para mover, Senhor, e fazer com que o teu nome seja glorificado através desta petição que o teu filho está fazendo nesse momento, Senhor. Meu Deus, nós oramos, nós pedimos a tua bênção sobre esta programação, sobre os irmãos mantenedores, Senhor, aqueles que estão ofertando, Senhor, aqueles que têm o seu estabelecimento comercial, estão nos ajudando, Senhor, estende as tuas mãos, prospera, Senhor, a semente daquele que semeia, o animal daquele que cria, Senhor, prospera a vida daquele que está, Senhor, fazendo a tua obra. Ah, meu Deus, nesse ano de 2026, olha pelos projetos que estamos desenvolvendo, que vamos desenvolver, Senhor, nos dá condições para que nós possamos, Senhor, fazer a tua obra, e que o teu nome venha a ser glorificado cada dia mais, Pai Celestial. Meu Deus, eu te agradeço por tudo, continua nos dando a direção dessa programação, Senhor, nessa noite, e que a tua palavra venha de encontro às vidas, Senhor, e que haja mudança, que haja salvação, libertação, batismo do Espírito Santo, e que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus, amém, e amém, Jesus. Graças a Deus, irmãos, Deus é fiel, e está conosco nessa noite. Nossa amiga Maria da Silva está nos dando boa noite. Estou na escuta e peço um hino e ofereço para minha família.
Vamos ouvir mais 2 canções, né? Nós vamos ouvir aí. Queremos também mandar um grande abraço aí para o irmão Antônio Maciel, evangelista da igreja, né? Juntamente com a sua esposa irmã Deusete, estão nos ouvindo. Ele está dizendo a paz do Senhor, Jesus Cristo, irmão Tiago. Meu irmão, mande um louvor, tudo certo para amanhã, abençoado culto para a família Santa Maria. Com certeza, meu irmão, está tudo certo. Amanhã, né, se Jesus não voltar, né, até amanhã nós estaremos, né, já fizemos o convite aqui na primeira hora e vamos fazer novamente o convite para aqueles que quiserem estar conosco ali no Paço Santa Maria. Amanhã nós estaremos, né, a família inteira, vamos estar aí, todos juntos, para glorificar o nome do Senhor ali na Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Paço de Santa Maria. Vamos estar ali com o irmão Simon, louvando ao Senhor, né? E também trazendo uma ministração da Palavra de Deus no culto da família ali junto com os nossos amados irmãos. Você que quiser, é bem-vindo estar ali conosco, não só os irmãos da igreja, mas você que está nos ouvindo e quiser ir ali participar do culto conosco, vai ser bem-vindo e vai ser uma bênção com toda a certeza. Nós vamos ouvir aí, vamos ouvir os Canarinhos de Cristo, eles vão louvar ao Senhor aí, com o louvor Festa no Céu, e na sequência nós vamos ouvir aí Marcos e Mateus, Fale a Verdade, os 2 louvores que vamos ouvindo, e daqui a pouquinho nós vamos estar de volta. Você está ouvindo a programação Semeadores da Hora Final. Aumente o volume do teu rádio, Deus tem uma palavra para o teu coração nessa noite.
Rádio Nova Canção FM de São Nicolau e a hora certa. 20h15. Maravilha, meus irmãos, estamos de volta com a programação Semeadores da Hora Final. Um grande abraço para o nosso amigo Antônio Nunes, né? Popular Tonho, mecânica do Tonho aí, nosso amigo. Deus abençoe a tua vida, Tonho, viu, junto com a tua família. Estamos na escuta, ele está confirmando aí a audiência. Um grande abraço para ti e para todos aqueles que estão contigo aí, né? Certamente está na peleja ainda, Tonho não é fraco. Está sempre na lida campeira aí, lidando, trabalhando, né? Que Deus abençoe todos os que estão aí contigo aí. Irmãos, nós queremos louvar a Deus também pela vida dos nossos irmãos que estão sintonizados, né? O nosso abraço especial para os nossos irmãos aqui da cidade, não só aqueles que congregam conosco na Assembleia de Deus, mas nós temos os irmãos da Batista que nos ouvem, né? Vários irmãos que nos escutam espalhados pela nossa cidade e no interior. Também nós temos os irmãos aí das outras denominações evangélicas que também estão servindo ao Senhor, estão pregando o Evangelho, estão fazendo a obra de Deus, e a nossa comunhão é a mesma. O céu para onde nós vamos é o mesmo, né? Lá no céu não vai entrar só os assembleianos, nem só os batistas. Lá no céu vai entrar todo aquele que for lavado e redimido com o sangue de Jesus, todo aqueles que fez uma decisão na sua vida de entrar pela porta que se chama Jesus Cristo. Essa porta está aberta, mas ela pode se fechar a qualquer momento, porque não depende de nós a nossa vida, irmãos. Nem eu estava comentando hoje lá na borracharia com alguém que nós não temos nenhuma garantia do dia de amanhã. Nada é garantido nessa vida. Estava lendo uma notícia de um obituário de um jovem rapaz com 21 anos de idade que simplesmente faleceu inesperadamente. Ninguém sabia qual foi a causa, né? Depois os médicos descobriram que foi um infarto fulminante que matou o rapaz, mas com apenas 21 anos de idade. O que significa isso? Significa que a morte chegou e que ele passou para a eternidade, né? E isso todos nós estamos, a cada dia que passa, meus irmãos, eu sempre falo aqui nesse programa, cada dia que passa nós estamos vivendo menos um dia. A conta não é positiva, é negativa. É menos um dia aqui nessa terra, é menos um dia que nós vamos estar com a nossa família, é menos um dia que nós vamos estar com as pessoas que nos cercam, com as pessoas que nós amamos, né? E por isso que não vale a pena muitas vezes nós deixarmos Jesus para, quem sabe, no dia de amanhã. O dia aceitável do Senhor é hoje. Por isso, entregue sua vida ao Senhor hoje. Não deixe para amanhã, porque o amanhã é incerto na nossa vida. Quantas pessoas que saíram, né? Já falei vários, sempre friso aqui, pessoas que saíram dizendo: eu vou voltar, eu vou amanhã, até amanhã, e o amanhã não chegou, não voltaram para casa, né? Na curva da estrada, um acidente ceifou as suas vidas. Por quê? Porque isso, irmãos, tudo isso está para nós que temos vida. Enquanto nós tivermos vida, enquanto estivermos com esse corpo falho que nós temos, nós estamos dispostos a todo momento de sermos ceifados a nossa vida, porque Deus está no controle de tudo. Então, vale a pena servir a Deus, porque o cristão deita a cabeça no travesseiro e dorme tranquilo, porque não tem medo da morte. O apóstolo Paulo falou que na morte nós vamos glorificar ao nosso Senhor, e através da morte nós o conheceremos. Então finalmente estaremos com Ele para sempre, para toda a eternidade. Por isso que o crente não tem tristeza. Você vai visitar um crente que está numa cama, enfermo, né? Uma enfermidade ali, ele está ali, mesmo que esteja com dor, com sofrimento, ele está alegre na salvação da sua alma, porque se a morte chegar, ele vai encontrar com Jesus. Então para nós não tem perca. Se nós ficar aqui nessa terra, amém,
estamos abençoados, estamos com a nossa família, estamos trabalhando, estamos vivendo, estamos pregando o Evangelho. Mas se a morte chegar, glória a Deus. Por quê? Porque aí nós atravessaremos, né, a eternidade e então viveremos com nosso Senhor. Aleluia. O Mateus Duarte está conosco, nós estamos assistindo em Caxias do Sul. Oh, que maravilha! Meu cunhado Antônio Luiz e família, um grande abraço para o Antônio Luiz, para sua família, para o irmão Mateus, sua esposa, sua família em geral aí que estão nos ouvindo. E um grande abraço para vocês, que Deus abençoe, hein? A nossa Caxias do Sul, hein? Faz anos que eu não vou a Caxias, morei quase 11 anos da minha vida lá em Caxias do Sul, fiz muitos amigos, né? Trabalhei em muitas empresas lá, na época também em bandas, mas, né, aprove a Deus estarmos aqui hoje servindo ao Senhor e fazendo a sua obra. Por isso que é bom demais, né, nós servirmos a Deus. Nós vamos ouvir mais 2 louvores antes da palavra de Deus. Nós vamos ouvir um louvor aí, pode ser com Opus Dei, né? Nós vamos ouvir aí, pode ser Promessa na Bíblia, com Opus Dei, e na sequência nós vamos ouvir aí com Silvan Santos, né? Vai cantar bonito, Valeu a Pena, né? Nós vamos ouvir aí com Silvan Santos essas 2 canções, e depois nós estaremos então entrando para a parte da palavra do Senhor nosso Deus. Um grande abraço para você que está me ouvindo. Receba o nosso carinho, o nosso abraço em nome de Jesus.
E a hora certa. 20h30. Muito bem, meus irmãos, estamos de volta. Chegamos no momento precioso dessa programação, o momento de nós meditarmos numa palavra de Deus. Nesse momento nós queremos te convidar a você abrir a sua Bíblia na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, do verso 14 aos 18. Enquanto os irmãos estão procurando o texto da palavra de Deus, eu quero ler uma mensagem que a nossa irmã Terezinha Souza ligou. Pede um louvor com Luiz e Tiago e também pede oração. Muito obrigado pela sua audiência, minha irmã. Está sempre conosco. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Também o irmão Dilmair Miranda está nos dando boa noite. Irmão, está uma bênção o programa. Poderia orar por mim, que estou meio enfermo. Vamos orar, irmão. Já estivemos orando. Cremos que Deus vai fazer a obra na sua vida e lhe dar a vitória, lhe tirar dessa enfermidade em nome do Senhor Jesus. Nós cremos, irmãos, cremos que Deus, Ele pode fazer na nossa vida infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, né? E temos visto a mão poderosa de Deus realizando milagres, prodígios e maravilhas. Basta nós crermos e entregarmos tudo ao Senhor nosso Deus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 6, verso 14 em diante, nos diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Meus queridos e amados irmãos, ouvintes do Evangelho, estamos diante de uma das admoestações do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Os irmãos estão cientes e são conhecedores que um dos desbravadores, né, foi o apóstolo Paulo. Através das suas missões, conheceu muitos lugares, fundou igrejas e deixou o seu legado como um dos maiores escritores da Bíblia Sagrada e também um dos pensamentos mais fiéis, né, da palavra de Deus, tanto que das suas cartas nós podemos retirar para a nossa vida pessoal muitas admoestações para que nós possamos entender o propósito que Deus tem para com as nossas vidas e também nos auxiliar na nossa caminhada de fé através da nossa leitura diária da palavra do Senhor nosso Deus. E esta palavra em especial neste dia nos fala sobre algo que muitas vezes não é lembrado nas nossas igrejas por onde passamos, sobre o jugo desigual, sobre pensamentos diferentes, sobre condutas e sobre decisões diferentes entre aqueles que são fiéis a Deus e aqueles que são infiéis, ou seja, os ímpios, aqueles que não querem nada com Deus, que estão apenas vivendo a sua vida segundo as suas próprias paixões e concupiscências, como diz a palavra do Senhor. Então, diante dessa palavra, o apóstolo Paulo está falando. A igreja de Corinto tinha, várias pessoas que tinham o desejo de ingressar na membresia da igreja, estar presentes ali, participando do corpo de Cristo, mas também queriam continuar levando a sua vida segundo o seu desejo,
não queriam abrir mão de certas paixões que para Deus são inegociáveis. Existem coisas, queridos, que a palavra de Deus nos diz, que são atributos que Deus colocou para que nós fôssemos fiéis à sua palavra, para que nós tivéssemos uma conduta e algo que são chamados princípios. O que são princípios? São ensinamentos, são doutrinas que vêm de geração a geração. Aquilo que foi certo lá, que foi acertado, que foi acordado, que foi uma boa decisão, isso se chamam bons costumes, e esses bons costumes, eles são passados de geração para geração. E muito bem apropriado nós falarmos que a nossa geração, né, cristã, ela precisa ser pautada pelos princípios que regem a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos deixa bem frisado e específico para que nós possamos entender que nós temos um caminho a trilhar, e esse caminho é um caminho que nos leva ao céu. E para trilhar um caminho que se leva ao céu, o próprio Jesus nos disse que nós temos que negar a nós mesmos. O que é negar a nós mesmos? É negar a nossa vida que nós tínhamos antes de conhecer a Jesus. Os costumes que nós trazíamos na nossa vida, nós temos que abrir mão para seguir ao Senhor e servi-lo com afinco e com o propósito de chegar ao céu. Porque de que adiantaria nós estarmos aqui falando do amor de Deus, pregando a palavra do Senhor, e se o dia que Jesus voltar, ou o dia que descermos à sepultura, nós não fôssemos levados ao céu e sim ao inferno? E isso pode acontecer, irmãos. Aliás, eu estava meditando, não conversei com ninguém sobre esse assunto, mas estava meditando que existem vários pastores que estão guiando os seus rebanhos em direção ao inferno. Pessoas que não têm compromisso nenhum com a sua palavra, com a palavra de Deus, e que vivem uma vida dúbia, como se diz. Uma vida dúbia é uma vida que não tem propósito nenhum, é uma vida que não tem um norte, que não estão alinhados com o propósito de Deus. E isso, irmãos, a cada ano, a cada dia que se passa, muito mais está se aumentando as pessoas que estão vivendo aquele tempo que o apóstolo falou, e diz que nos últimos dias, até o apóstolo Paulo nos cita, que haveriam homens que seriam amantes de si mesmo, que estariam com comichões nos seus ouvidos para ouvir as suas próprias doutrinas, aquilo que eles dentro do seu coração estão dispostos a viver. E o que significa isso? Significa que você está sendo enganado. E se você der crédito para um evangelho que não tem cruz, que não tem uma mudança de atitude, uma mudança, você está simplesmente perdendo o seu tempo. Porque se você não mudar a sua vida, não negar-se a si mesmo e não seguir, não tomar a sua cruz e seguir o teu caminho rumo ao céu, você está indo a passos largos para o abismo e está perdendo o seu tempo em dizer que serve a Deus e que não abre mão da sua vida, né, antiga, da sua vida velha. Pois bem, meus amados, nós lemos a palavra aqui que nos disse que não se deve se prender a um jugo desigual. O que significa isso? Significa que existem pensamentos da sociedade, pensamentos humanos, que estão fora do propósito de Deus e longe daquilo que nós aprendemos, daquilo que nós servimos, que nós seguimos. E para isso, irmãos, a sociedade ela tem avançado em direção a várias pautas que estão sendo colocadas em eminência no Congresso Nacional, em mídias, para tentar fazer uma lavagem cerebral nas pessoas, para que as pessoas venham abraçar essas causas que são contra o propósito de Deus para a vida do ser humano. E para isso, nós não podemos nos calar como homens e mulheres de Deus, de falar que a palavra de Deus é a mesma, ela continua ainda
sendo o sal da terra, aquele que muda a situação do ser humano. E para isso, nós não podemos, irmãos, nos unirmos com o pensamento que vai contra a palavra de Deus. Então não tem como você abraçar uma coisa, né, como o próprio Jesus disse, não tem como você servir a dois senhores ao mesmo tempo, assim como não tem como você dizer que você quer uma coisa e quer a outra coisa ao mesmo tempo. Não tem como você fazer essas duas escolhas, porque uma vai contra a outra, uma não vai, o outro entristece um senhor, outro agrada o outro, como diz a palavra de Deus. Então nós não podemos unir o nosso pensamento, entendeu? Porque existem muitas pessoas que dizem, não, eu sou evangélico, mas eu aborto, eu sou um adepto do aborto. Isso está fora de questão, você está se enganando, você não é um evangélico, porque a palavra de Deus, ela é clara. Deus, ele abomina essa prática, né? Porque isso vai contra, fere o principal princípio da vida do ser humano. E a Bíblia diz que Deus é quem deu a vida ao ser humano, e só ele tem o direito de escolher, ou de tirar a vida, ou de dar a vida. Então se nós aceitarmos essa falácia, ou essa cláusula que estão tentando colocar aí, né, contra a vida dos inocentes, certamente estaremos enganando-nos a nós mesmos, porque não estamos mais na palavra de Deus. Pois que comunhão tem a luz com as trevas? Ou que sociedade tem a justiça com a injustiça? Então nós estamos vivendo um momento ímpar na nossa nação, um momento em que aquilo que é justo já não é mais justo, e aquilo que antes era injustiça, hoje é justiça. Então, irmãos, nós estamos vivendo os últimos tempos da igreja na terra, né? Não temos sombra de dúvidas de que esse mundo está caminhando aos passos largos para o abismo, e esses momentos foram revelados e descritos na palavra de Deus. Tudo que estamos vivenciando, não só na nossa nação, mas nas nações ao redor deste mundo, nós estamos sem sombra de dúvidas, sem medo de errar, dizer que nós estamos nos últimos suspiros desta geração, e que somente Deus pode mudar a situação em que nós estamos vivendo. A luz não tem comunhão com as trevas. Se nós desligarmos essa lâmpada aqui, nós vamos ficar em trevas, né, no escuro. Mas enquanto essa lâmpada estiver acesa, as trevas não tem como entrar aqui nesse ambiente, porque a luz não deixa as trevas entrar. Estou fazendo essa comparação para que você entenda que enquanto estiver a luz da palavra de Deus, não existe como você estar em trevas. Se você acender a luz que está na palavra de Deus, na tua vida espiritual, certamente você andará e palmilhará num caminho de luz. Mas a luz não tem comunhão com as trevas. Portanto, nossos atos de homens aqui nessa terra devem ser pautados pela luz da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz contra todas as ciladas e armaduras do inimigo contra a nossa vida. Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Que consenso tem? Não tem nenhum consenso, porque em primeiro lugar, Deus diz que não reparte a sua glória com ninguém. E vivemos um tempo de idolatria, até mesmo no meio gospel, as pessoas idolatram cantores, pregadores, pastores, enfim, né? Líderes mundiais são idolatrados, jogadores de futebol, em todos os momentos existem pessoas que idolatram coisas, né? E isso tudo vai contra o princípio da palavra de Deus, que somente a Deus nós devemos colocar Ele acima de tudo, e que nada pode nos separar do amor que Deus tem para com as nossas vidas, né? Que concórdia, não tem nenhum concórdia entre Cristo e Belial. Que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou seja, o que Deus tem, que comunhão tem Deus com Satanás? Nenhuma, porque Satanás foi expulso do céu por ser um desobediente,
por ser um ser que queria ser maior do que Deus. Então ele perdeu a glória que ele tinha, perdeu o lugar de destaque que ele tinha ao lado de Deus, por querer ser maior que Deus. E por isso, nesses últimos tempos que nós estamos vivendo, ele está trabalhando de todas as formas para que o ser humano receba junto com ele a condenação que ele já está decretado para receber. Porque você, meu amigo que está me ouvindo, você ainda tem a chance de se escapar, você tem a chance de livrar a tua alma do inferno. Porém Satanás não, ele já está condenado, e por isso que ele está lutando com todas as suas armas para que você perca a batalha, para que você se desvie do propósito de Deus e que você seja juntamente com ele condenado para a tua eternidade. Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Nenhum, porque vós sois o templo de Deus. O que significa isso? Significa que nós, irmãos, nós somos o templo de Deus. O que tem que habitar dentro de nós é o Espírito Santo de Deus, não a idolatria de nenhuma forma. Tem pessoas muitas vezes que compram um veículo novo. Ah, meu Deus, aquele veículo era tudo que eu queria. E muitas vezes ele coloca esse veículo acima de todas as coisas. Não pode acontecer nada que ele já está estressado por causa do veículo. Se precisa sair no interior, não coloca o carro para não estragar, né? Porque o carro é novo. Meus irmãos, isso aí também é uma parte que nós temos que vencer, essa idolatria das coisas dessa terra. Porque se Deus nos deu, é para nós usufruirmos das coisas. Não que nós vamos pegar e vamos destruir tudo também. Nós temos que ter zelo por tudo que temos, pelo aquilo que Deus nos deu. Mas principalmente nós não podemos ter uma forma de dizer que nós estamos separando as coisas e deixando muitas vezes a obra de Deus perecer por causa de caprichos humanos. Tudo isso é idolatria e não tem parte com Deus na nossa vida. E o templo de Deus é eu e você, não é as quatro paredes da igreja. É eu e você que servimos ao Senhor. Porque Deus disse: neles eu habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Quando Deus disse isso, ele disse: não, agora vocês são meus. Então eu tiro vocês da onde vocês estão, falando espiritualmente, eu tiro da roda que vocês estão de pecados e coloco vocês em um mundo de santidade, onde vocês vão mudar o caráter, mudar as suas vestes, mudar a sua vida e andar numa vida de retidão. Porém, quando foi feito isso, ele fala assim que pelo que sair do meio deles, ou seja, do meio da idolatria, do meio do pecado, do meio da impiedade, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, ou seja, se separai de todas as coisas que afastam vocês do caminho de Deus. E então, quando concluímos tudo isso, quando nos voltamos para Deus, quando nós colocamos a nossa mente em direção aos propósitos de Deus e deixamos para trás a nossa velha vida, largamos todas as nossas concupiscências e vivemos uma vida de santidade na presença do Senhor, o que Deus diz para nós: e eu serei para vós pai. E o conceito de pai, ele é muito plural nessa parte, irmãos, porque o pai não importa se o filho tem 10 ou se tem 50 anos, ele continua sendo pai. O pai, ele faz sacrifícios pelo filho. O pai é aquele que tem amor no seu coração, ele zela pela saúde, pela vida e pela qualidade de vida dos seus filhos. E isso é fato, irmãos, porque aqueles que são pais sabem o preço que se paga para ser um pai zeloso numa geração como essa que nós estamos vivendo. Então, esse conceito, ele é bem plural, para que nós entendamos que o pai, ele é aquele que está sobre todas as coisas, dele é a provisão, a providência vem dele, mas pelo um conceito que nós entendemos aqui, que fica claro, que nós devemos então sair do meio da impiedade, mudar a nosso caráter e caminhar em direção ao Pai. Aí sim ele será por Pai
e nós seremos para Ele como filhos. Imagina, não só nós pensar que Ele é nosso Pai, mas nós sabendo que Ele é nosso Pai, e Ele tendo nós como filhos, então nós seremos herdeiros da promessa que Ele fez para nós. E a promessa é essa que Jesus disse, né, que Ele ia preparar para nós um lugar especial, um lugar aonde a tristeza não vai chegar, aonde a enfermidade não vai entrar, aonde as lutas, as dificuldades, os problemas dessa nossa vida terrena lá não entrarão. E para que nós consigamos entrar nessa terra celestial, na Nova Jerusalém, nós precisamos mudar a nossa vida, nós precisamos deixar a nossa velha maneira de viver e vivermos uma vida que tenha os propósitos de Deus, e só assim nós receberemos de Deus aquilo que nós precisamos. Essa palavra eu quero deixar para a tua reflexão nessa noite, porque Deus, Ele tem preparado para ti uma nova vida. Quem sabe a tua semana foi uma semana de dificuldades, foi uma semana de muitas batalhas, já estamos chegando no fim da semana, porém, sinto em dizer-te que Deus, Ele está no barco. Se você colocou Jesus no teu barco, Ele está contigo, Ele não larga da tua mão. Ele passa contigo no meio da tormenta, Ele passa contigo no meio das lutas dessa vida, e Ele sustenta os teus passos quando você já não tem mais força para caminhar. É Ele quem cuida de nós, é Ele quem protege a nossa vida. E Ele tem sim, irmãos, nessa noite, para você que está me ouvindo, vitória. Deus tem vitória para a tua vida, Deus tem um novo amanhã para você, Deus tem algo preparado para ti. Basta você entregar a sua vida para Deus, e Ele vai mudar o teu caminho. Eu quero orar por ti nessa noite, as horas já se foram. Eu quero orar contigo nesse momento. Se você tem uma necessidade, apresente a Deus nesta hora. Amado e grandioso Deus, mais uma vez nós estamos aqui, Senhor, agradecidos por essa palavra, porque o Senhor é um Deus que clareia a nossa mente, nos mostra e nos ensina a caminhar, nos faz, Senhor, andarmos nessa terra glorificando o Teu nome em todos os aspectos da nossa vida. Senhor, tem misericórdia de nós, nos ensina, Senhor, a sermos cada dia mais fiéis a Ti, a andarmos em retidão na Tua presença, que possamos, Senhor, possuir por herança este reino que nos está preparado e que nós almejamos um dia alcançar, Pai. Meu Deus, eu oro pelo irmão Dilmair, Teu servo, que está enfermo, estende as Tuas mãos, Senhor, sara as suas enfermidades. Pela irmã Terezinha, que pediu oração, Senhor, estende as Tuas mãos. Cada um dos pedidos de oração, Senhor, estende as Tuas mãos sobre aqueles que estão enfermos, cura as enfermidades, Senhor, livra, abençoa, dá vitória, dá graça, virtude, unção do Teu Espírito. Meu Deus, abençoa, Senhor, este final de semana, os cultos que vão acontecer, estende as Tuas mãos, Senhor, nos dá vitória, usa-nos poderosamente para que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Meu Deus, nós pedimos também por esta semana que vai se iniciar no domingo, que possa ser uma semana de vitória para os Teus filhos, Senhor. Que a porta que não se abriu durante essa semana possa se abrir, Senhor, se escancarar nesta semana que vai se iniciar, Senhor. E que eles possam lembrar do Teu nome e glorificar ao Senhor. Esta pessoa, quem sabe, que está entregando a sua vida ao Senhor, está voltando para os Teus caminhos. Senhor, toca no âmago da alma, abraça, Senhor, com Teu Espírito Santo. Repreende a depressão, a opressão maligna, repreende todo o dardo inflamado do maligno, e que o Teu nome seja glorificado, e a Tua bênção venha a repousar sobre cada um dos Teus filhos, Senhor. Em tudo nós te damos graças, nós te louvamos e te agradecemos, e fica conosco, Senhor, para sempre. Amém e amém, Jesus. Muito bem, meus irmãos, só nos resta agradecer a Deus por essa poderosa palavra. Queremos deixar aí um louvor rodando aí, né? Já vamos nos despedir, e se Jesus não voltar e nós estivermos com vida na próxima sexta-feira, aqui estaremos com mais uma edição do nosso programa Semeadores da Hora Final.
Nós vamos ouvir aí um lindo louvor com Damares, Apocalipse. Vamos deixar rodando aí um pedacinho, um trechinho para vocês. E voltem a nos sintonizar na próxima sexta-feira, a partir das 19 horas. Nós estaremos aqui com mais 2 horas de programação evangélica. Que Deus te abençoe e fique com a paz do Senhor Jesus.